Alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Dando continuidade ao segundo bimestre, hoje vamos falar sobre a Era Vargas, de 1930 a 1945. De antemão, eu peço que você, neste momento, pegue o seu caderno e faça as anotações conforme você vem organizando aí. Essas anotações serão interessantes para você fazer as nossas atividades e avaliações diagnósticas. Neste momento, vamos iniciar então o estudo da Era Vargas, que inclusive vocês já estudaram no nono ano, correto? Vamos então. Alunos, o primeiro período aí da história da Era Vargas, ela começa praticamente no ano de 1930 e ela vai perdurar até 1945, ou seja, Vargas vai ficar no poder como presidente da República Federativa do Brasil por 15 anos ininterruptos. Quando a gente fala do período de Vargas no poder, a gente pode observar que esse período ele faz parte da história da política do nosso Brasil. E quando a gente estuda o governo de Vargas, a gente vai verificar as grandes transformações que o Brasil teve durante esse período. Já falei para vocês, inclusive no nono ano, que o presidente Getúlio Vargas ele deixou um legado muito grande para a população brasileira. Então, neste momento, passaremos a analisar o governo de Getúlio Dornelles Vargas. Vamos lá então. Bom, alunos, como eu já falei para vocês, a Era Vargas compreende-se então de 1930 a 1945. Foi um período marcado pela liderança política de Getúlio Vargas. Grandes transformações políticos-sociais aconteceram neste período. Mas quais transformações, professor? O crescimento da população urbana em relação à agrária, a importância da indústria na economia nacional, a ampliação do poder dos empresários das cidades, os setores médios urbanos cresceram em número e conquistaram maior importância na vida política do país. Quando falamos de Era Vargas, nós temos de analisar também o período aí das fases do governo de Vargas. É conhecida como República de Vargas. Nós temos aí então esses períodos, o qual faz parte da história brasileira, conforme eu já disse. Os períodos, as fases que marcam aí são principalmente o governo provisório, o governo constitucional e o governo ditatorial ou Estado Novo. Analisando bem esse contexto, conforme mostra o nosso slide, vamos então compreender aos anos de cada fase do governo Vargas. O governo provisório, ele compreende-se início de 1930 e vai até o ano de 1934. O governo constitucional ou República Nova, ele vai praticamente do ano de 1934 ao ano de 1937. E por fim, o governo ditatorial ou Estado Novo, que começa em 1937, indo até 1945. O que a gente analisa dentro desses contextos históricos, principalmente das fases, é que no ano de 1930 aconteceu a Revolução de 1930, no qual foi tirado do poder praticamente aí a oligarquia aí da República Velha. No ano de 1934 acontece eleições indiretas. No ano de 1937 acontece o golpe de Estado. E no ano de 1945 acontece a redemocratização, o qual começa-se a ter eleições diretas no país. Analisando o contexto dentro da Era Vargas, vamos então ao próximo slide.
O governo provisório, alunos, que nós já falamos, ele começou em 1930 e foi até o ano de 1934. Quais os ideais do governo provisório? Houve aqui a suspensão da Constituição Republicana de 1891, o fechamento dos órgãos do Poder Legislativo, como Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Indicação de interventores militares ligados ao tenentismo para chefiar os governos estaduais. O objetivo era desmontar a estrutura política da Primeira República baseada no poder dos coronéis fazendeiros, que inclusive nós já estudamos sobre isso. Passando para o próximo slide, vamos analisar então. Nós tivemos vários movimentos para que pudessem então acabar com a Primeira República e instituir uma nova república no Brasil. Vários movimentos, né? Os paulistas, eles fizeram aí manifestações para que a Constituição fosse aprovada, praticamente aí, né, no ano de 1932 houve passeatas em São Paulo, no Rio de Janeiro. Muitos não estavam agradando da maneira que Getúlio Vargas estava governando o país. Era praticamente, o povo via praticamente o governo de Vargas como uma ditadura, portanto, vários cartazes, principalmente em São Paulo, com a frase abaixo a ditadura. E também vários paulistas, eles começaram a se guerrear contra Vargas. Inclusive, convocaram a população justamente para lutar contra o governo de Vargas. Neste período, a gente pode analisar que estudantes foram mortos, muitos trabalhadores também, e o principal objetivo dessas pessoas era inclusive tirar Getúlio Vargas do poder. Vamos então ao nosso próximo slide. A Revolução Constitucionalista de 1932, né, que aconteceu durante o período Vargas, nesta Revolução Constitucionalista, Vargas revelou-se centralizador e preocupado com a questão social e interessado em defender as riquezas nacionais. A oposição PRP, assustada e desejosa da volta das práticas existentes na Primeira República, se alia ao Partido Democrático, pois estavam descontentes aí com a nomeação do interventor João Alberto Lins e Barros para governar São Paulo. A oposição exigia a nomeação de um interventor paulista e civil. Vargas cedeu à pressão e nomeou Pedro de Toledo, que silenciou aí a oposição. Dentro deste contexto, nós podemos analisar que dentro do governo da Revolução Constitucionalista, a gente pode observar que eles estavam, né, o povo em si, estavam exigindo de Getúlio Vargas uma nova Constituição para o Brasil, né? Essa Constituição seria praticamente colocada em prática no ano de 1934, quando Getúlio Vargas, inclusive, nesta Constituição, colocaram vários direitos trabalhistas que nós vamos estar analisando daqui a pouco. Dentro da Revolução Constitucionalista, nós podemos dizer que eles exigiam também novas eleições para presidente e a convocação de uma Assembleia Constituinte, pois os ricos fazendeiros ainda controlavam o sistema eleitoral fraudulento lá da Primeira República, né? Que era praticamente aí o voto de cabresto, né? Toda aquela estrutura política que veio das oligarquias, daqueles governos de poucos, né? Aconteceu em maio de 1932 um acontecimento no qual os estudantes paulistas Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo morreram num confronto com a polícia numa manifestação pública contra o governo Vargas. E aí formou a sigla chamada de MMDC, principalmente aí com os nomes desses estudantes, que se tornou símbolo do movimento constitucionalista. Ou seja, esse movimento, além dele lutar para que o governo Vargas
aprovasse uma nova Constituição, ele também virou um movimento praticamente aí contrário às ideias do presidente, justamente porque eles queriam novas eleições para presidente da República na época. E outra questão é que a partir do momento que formou esse movimento MMDC, é óbvio que se tornou um movimento de revolta. Por quê? Porque esses 4 estudantes morreram aí nesta manifestação da Revolução Constitucionalista de 1932. Vamos então para o nosso próximo slide. No dia 9 de julho de 1932, a Revolução ela mobilizou armas e 30 mil homens de São Paulo para lutar contra o governo federal. Então houve uma mobilização muito grande, o qual esses homens estavam indo para as ruas exclusivamente para lutar contra o governo de Getúlio Vargas. Indústrias paulistas contribuíram fabricando material de guerra, como granada, máscaras contra gases, lança-chamas e capacetes. São praticamente aí, instrumentos de precisão para que esses homens pudessem estar usando. As tropas paulistas, isoladas do resto do país, não receberam o apoio esperado dos outros estados. Somente Mato Grosso acompanhou aí as tropas paulistas. Após 3 meses de lutas, muitos mortos e feridos, os paulistas foram derrotados pelas tropas federais. Ok? Porque a tropa do governo era bem maior, correto? Eles tinham, não que seja bem maior, mas eles tinham aí armamentos eles eram bem mais preparados, né, do que esses homens que estavam aí com granadas, né? E a gente pode observar dentro do contexto histórico, então, que o governo federal tinha os seus soldados, tinha o seu exército aí com armamentos bem mais sofisticados do que a simples população. Próximo slide, vamos analisar o contexto. Os paulistas, então, obtiveram uma vitória política, pois o governo federal procurou evitar indispor-se com a elite de um estado que tinha grande poder socioeconômico, no caso, São Paulo, e garantiu-se eleições para a Assembleia Nacional Constituinte para que pudesse ser então feita a nova Constituição para o Brasil. O governo constitucional de 1934 a 1937, ele começou aí em 16 de julho de 1934, foi promulgada a nova Constituição, cujos principais pontos eram. Então, se a gente analisar essa promulgação da nova Constituição, ela foi promulgada. Por quê? Porque dependeu aí de uma reunião com os deputados, né, de uma Assembleia Constituinte. Então, é por isso que ela foi promulgada. Se o próprio presidente quisesse impor uma nova Constituição, ela seria outorgada, correto? Essa é a diferença de promulgada com outorgada. Promulgada depende de uma reunião, né? Depende de uma Assembleia, no caso, para elaborar a Constituição, foi chamada de Assembleia Constituinte. E se caso não dependesse de nenhuma Assembleia e que o presidente, por exemplo, se ele impor uma Constituição ao país, seria outorgada. Então, vamos analisar as principais mudanças aí da Constituição que foi promulgada em 16 de julho de 1934. Primeiro, vamos analisar o voto. Olha só, a Constituição de 1934, ela então estabeleceu eleição para os poderes executivo e legislativo e passam a ser por meio do voto secreto, porque antes, aí na Primeira República, era o voto aberto, onde praticamente todos poderiam ver em quem você votou, porque o voto não era secreto. Então, na Constituição de 1934, passa a ter então o que? O direito do voto secreto. As mulheres adquiriram o direito ao voto na Constituição de 1934. Antes, as mulheres não podiam exercer o direito do voto. Então, as mulheres elas começam a ter o direito do voto somente em 1934 pela Constituição promulgada aí no dia 16 de julho.
Analfabetos, mendigos, militares, até o posto de sargento e pessoas sem direitos políticos não podiam votar. A própria Constituição estabelecia isso. Na Constituição também houve a criação de uma justiça eleitoral para zelar das eleições. Porque, como na Primeira República existia muitas fraudes, muitas práticas fraudulentas, na Constituição de 34 criou a Justiça Eleitoral para que pudesse zelar das eleições, organizar as eleições e ao mesmo tempo punir as pessoas que por acaso fossem aí alvo de estelionato eleitoral. Correto? Vamos então ao nosso próximo slide. 2. O segundo ponto da Constituição de 1934 foi os direitos trabalhistas. O trabalhador ele começou a ter mais garantias. Nesta Constituição foi instituído então o salário mínimo, foi instituída a jornada de trabalho de 8 horas diárias, foi proibido aí, a proibição do trabalho de menores de 14 anos, as férias anuais remuneradas, elas foram acrescentadas aí na Constituição de 1934 e também a indenização na demissão sem justa causa. Então, a Constituição de 1934, ela estabeleceu essas garantias aí aos trabalhadores. O terceiro ponto que a gente deve analisar é o nacionalismo econômico. Esse nacionalismo econômico é a proteção das riquezas naturais do país, como jazidas minerais e quedas de água capazes de gerar energia. Então, dentro da Constituição de 1934, houve aí então a proteção das nossas riquezas naturais. Isso porque vários países vinham para o Brasil, pegavam as nossas riquezas e iam embora, sem justificativa. A partir de 1934, as nossas riquezas naturais elas foram protegidas pela Constituição. Vamos então ao nosso próximo slide. Essa Constituição estabelecia também que o primeiro presidente seria eleito pelo voto indireto pelos membros da Assembleia Constituinte, ou seja, pelos deputados. Vargas saiu vitorioso, recebendo 175 votos contra 59 de Borges de Medeiros. Nesse período, ganha destaque na vida pública do país dois grupos políticos com ideologias bastante diferentes. Esses grupos políticos são os integralistas e os aliancistas. Ok? Vamos então ao nosso próximo slide. O integralismo. Quando a gente fala do integralismo, ela tinha como base política setores conservadores da intelectualidade, da classe média urbana, do exército e das grandes elites. Defendia um Estado autoritário, nacionalista, corporativista, antiliberal, anticomunista, dirigido pelas elites mais esclarecidas. O integralismo, praticamente nesse período aí, ele era um partido o qual defendia principalmente aí o que? O fim, a não aceitação do comunismo, a implantação do comunismo no Brasil. E o que a gente pode analisar é que neste período aqui, esses dois partidos políticos, eles se estabeleceram e eram praticamente aí partidos de oposição, tanto integralistas quanto aliancistas. O integralismo, o líder dele era o escritor Plínio Salgado. Em 1932, o Plínio Salgado
e intelectuais e políticos, eles lançaram um manifesto à nação expondo aí os princípios do integralismo. Era de inspiração nazi-fascista e criou-se a AIB, a Ação Integralista Brasileira. Conquistou aí a simpatia de empresários, parcela da classe média e também parte dos oficiais das Forças Armadas. Combatia o comunismo, conforme eu já falei, pregava o nacionalismo extremo, existência de um Estado centralizado e forte, a disciplina e a hierarquia dentro da sociedade e a entrega do poder a um único chefe. Os integralistas eram submetidos a uma rígida disciplina, vestiam um uniforme com camisas verdes e desfilavam pelas ruas como tropa militar, gritando a saudação Anauê, que em tupi significa você é meu parente. Atacavam agressivamente os adversários de outras organizações políticas. O lema dos integralistas era Deus, Pátria e Família. Foram criados mais de 1000 núcleos da ação integralista brasileira no Brasil. O aliancismo, ele praticamente aí tinha características de uma frente popular antifascistas, composta por ex-tenentes, democratas, sindicalistas, socialistas e comunistas. Defendia a constituição de um governo popular nacional, defendia também ao não pagamento da dívida externa e a luta contra o imperialismo. Dentro do aliancismo, que a gente pode estar analisando aqui, o lema era pão, terra e liberdade. Praticamente é que todos fossem iguais dentro do aliancismo. O que era então esse partido político chamado de aliancismo? A Aliança Nacional Libertadora, com a sigla ANL, era uma corrente política contrária à Ação Integralista Brasileira, a AIB. Seus membros eram chamados aliancistas. Reunia vários grupos de várias tendências socialistas, anarquistas e comunistas. Seu programa político incluía nacionalização das empresas estrangeiras, o não pagamento da dívida externa, conforme eu já disse, a reforma agrária, garantia de liberdades individuais. O lema dos aliancistas era pão, terra e liberdade. Com seu crescimento, o governo Vargas, apoiado por conservadores, considerou a ANL ilegal em junho de 1935, ordenando inclusive a prisão de seus líderes, alegando estar planejando aí um golpe de Estado. Filinto Müller, chefe da polícia, acusava-os de serem controlados por perigosos comunistas e financiados por estrangeiros. A intentona comunista, que aconteceu em 1935, foi uma revolta militar planejada pelos comunistas em resposta ao fechamento da ANL. A revolta ocorreu em novembro de 1935 nos batalhões do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do Rio de Janeiro. A rebelião foi logo controlada pelas forças governamentais, mas serviu de pretexto para alguns setores do governo radicalizarem o regime político. E, em nome do perigo comunista, prenderam milhares de sindicalistas, operários, militares e intelectuais, acusados de atividades subversivas contra o governo. Ou seja, quem era contra o governo corria então o risco de ser comunista. E, correndo este perigo, eles prenderam esses milhares de sindicalistas, aí, inclusive operários e militares, por causa aí dessa aproximação com o comunismo. O governo ditatorial, que é conhecido como também Estado Novo, ele começou praticamente aí em 1935 e foi até 1937.
O governo ditatorial, ele aproximava a data, né, aproximando aí a data das eleições, Vargas deveria entregar o mandato em 1938, pelo contrário, ele queria continuar no poder. No final de setembro de 1937, o serviço secreto aí denunciou um plano dos comunistas, e esse plano ele ficou conhecido como o Plano Cohen, que era para acabar com o regime democrático no Brasil. O plano era uma farsa do governo com a ajuda dos integralistas. Ele foi decretado, então, estado de guerra e a polícia prendeu grande número dos adversários do governo. E no dia 10 de novembro, o Congresso foi cercado e decretou o fechamento do Legislativo e outorgou uma nova Constituição para o país. Ou seja, se ele outorgou, então ela foi imposta. Né? Então, praticamente aí, fechando o Legislativo, fechando aí, né, o Congresso, praticamente nós não tínhamos deputados, nós não tínhamos senadores, e foi então outorgada uma nova Constituição para o país, que foi a Constituição de 1937, iniciando assim então um governo ditador no Brasil, durante o período da Era Vargas. Aí nós temos aí uma charge do Plano Cohen, né? Inclusive, se a gente analisar essa charge, ela diz o seguinte assim, ó: presidente, o documento é falso. Tarde demais. Já deu o golpe em mim mesmo. Então, esta era a característica do Plano Cohen. Foi, na verdade, uma farsa. Qual era a síntese do Plano Cohen? Esse plano que deixou Vargas no poder novamente. O plano era da seguinte forma: era incêndio dos edifícios públicos e assassinato das autoridades civis, religiosas e militares, inclusive o presidente da República, né? Os incêndios também era praticamente também as igrejas iriam ser incendiadas, os edifícios públicos, né? Tomada de poder pelos comunistas. Então os comunistas diz que esse Plano Cohen aí, que era uma farsa, dizia que os comunistas iam tomar o poder, praticamente fazendo uma devastação no Brasil nesse período. Mesmo forjado, foi a justificativa perfeita para o golpe de Estado de 1937. Segundo o general Góes Monteiro, o plano fora entregue ao Estado-Maior do Exército pelo capitão Olímpio Mourão Filho, então chefe do Serviço Secreto da Ação Integralista Brasileira, AIB. Mais tarde, Plínio Salgado admitiu estar ciente da fraude também. Então, esse Plano Cohen, alunos, foi um plano falso para que Getúlio Vargas ficasse no poder, lembrando que ele deveria entregar o cargo em 1938, correto? Nesse período ditatorial foi instaurado o estado de emergência, onde o governo podia invadir casas, prender pessoas, julgá-las e condená-las. Alunos, nós estamos vivenciando aqui neste período um período ditatorial, ok? Vargas detinha amplos poderes em suas mãos, seus atos não podiam ser submetidos nem à justiça. Por quê? Porque ele estava usando a força do seu mandato, ou seja, principalmente aqueles que eram contrários ao governo eram os que mais seriam prejudicados. Os estados perdem sua autonomia, os governos estaduais foram entregues aos interventores, né? Então, quando se instala uma ditadura num país, praticamente quem manda é o presidente, é o chefe da nação. E ele, então, praticamente ele pode considerar qualquer pessoa que é contra o governo como suspeito. E neste período aqui, por que houve essa intervenção nos estados? Porque tinham muitos governadores de estados que eram contrários ao presidente da República. Então ele tirou esses governadores estaduais e o Getúlio Vargas então nomeou interventores para aí este período, né? Ou seja, eram homens de confiança de Getúlio Vargas que ele colocou para governar os estados brasileiros. Em comemorações públicas nas capitais,
As bandeiras estaduais foram queimadas para simbolizar a morte do federalismo, ou seja, implantando a ditadura neste período aqui, em 1937, várias pessoas, em tom de protesto, queimaram as bandeiras estaduais, porque praticamente aí, com a intervenção nos estados, intervenção de Getúlio Vargas nos estados, houve aí então a morte do federalismo, segundo aí, né, a população da época, e para eles não existiam mais nem sequer bandeiras estaduais. Por quê? Porque não existia mais federalismo, não existiam mais unidades de federação, uma vez que o governo federal estava mandando em todos os estados brasileiros. Os partidos políticos foram extintos e as eleições suspensas. Houve proibição de greves e manifestações contrárias ao governo. Houve perseguição, torturas e morte de milhares de cidadãos. Utilização de propaganda para conquistar a simpatia popular, o chamado populismo. Mesmo diante dessa situação, Getúlio Vargas ele apostava muito na questão popular dele. Ele apostava muito na sua figura, na sua imagem. Então, neste período aqui, para poder diminuir aí as críticas ao seu governo, porque estávamos praticamente aí numa ditadura, ele utiliza propagandas para conquistar a simpatia do povo. E essa propaganda foi chamada como política populista. No ano de 1939, o governo criou o DIP. O DIP significa Departamento de Imprensa e Propaganda, diretamente ligado ao governo, encarregado de coordenar a propaganda oficial e censurar os meios de comunicação social como rádio, cinema, teatro e imprensa, principalmente quem criticava o presidente da República. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, ele valorizou muito o trabalho e o trabalhador. Inclusive, nas datas comemorativas do 1º de maio, o Getúlio Vargas, o presidente da época, ele usava a imprensa para falar diretamente com o trabalhador. Isso emotivava muitos trabalhadores, ok? E a partir daí, então, Vargas ele tenta transparecer aí uma pessoa boa, um governante que estava a favor do povo, que estava a favor do trabalhador. O DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, veio justamente para colocar Vargas aí no meio do povo, como um governante que estava preocupado com tudo e com todos. Ele criou o programa de rádio obrigatório, que é a Hora do Brasil, que divulgava as realizações do governo. Inclusive, a Hora do Brasil é até hoje, né, executada nas rádios do Brasil, às 19 horas. Então, Vargas criou esse programa de rádio obrigatório justamente para falar das realizações, dos feitos do seu governo. Houve também neste período a produção de milhares de cartazes que apresentavam Vargas como o salvador da pátria, né? O Ministério da Educação foi outro órgão importante na exaltação da figura de Vargas, sendo tomada por várias medidas para difundir aí a ideologia do governo. Primeiro, obrigatoriedade do ensino de moral e civismo, para que os alunos pudessem aprender a moral e cívica dentro da sala de aula, né? Isso significa o que? Isso significa aprender, né, a educação dentro da escola e, ao mesmo tempo, a civilização, né, principalmente o entoamento do hino, o hasteamento das bandeiras. O segundo ponto é o canto coral com um repertório musical nacionalista, né, principalmente elevando os hinos aí, principalmente do Brasil, o hino da bandeira. O terceiro, desfiles e paradas de estudantes em comemoração às datas cívicas, né, as datas mais importantes do Brasil, como 7 de setembro, onde praticamente eles homenageavam aí o nosso calendário cívico. E o quarto, a adoção de livros didáticos que promoviam o culto a Getúlio Vargas e seu governo. Inclusive,
nos livros, nas cartilhas dos estudantes, eram geralmente colocado o rosto de Vargas, né, abraçando crianças, justamente para quê? Para que pudesse promover aí a sua imagem de bom presidente. Conforme a gente verifica aqui nessa gravura, né? Aqui a gente vê ele apalpando o rosto de uma criança, e aqui do outro meu lado direito a gente vê aí uma mensagem, né, na capa de um livro: O Brasil Novo, Getúlio Vargas e sua vida, para a criança brasileira. Então, era assim que Getúlio demonstrava para o povo brasileiro. Ele dizia que era necessário conquistar a criança, porque conquistando a criança, automaticamente ele conquistava os seus pais também. Vamos então ao próximo slide. O governo encomendava canções com letras favoráveis à sua política e compositores famosos como Ataúfo Alves, Wilson Batista, etc. Em 1946, em homenagem ao aniversário de Vargas, Benedito Lacerda e Darcy de Oliveira compuseram o Salve 19 de Abril, sendo gravado por Dalva de Oliveira. Vamos analisar a letra. Olha como que era a letra dessa canção em homenagem a Getúlio pelo seu aniversário. Se veio ao mundo, foi Deus quem quis. O timoneiro que está com o leme do meu país. E para que siga o rumo certo o meu Brasil, Deus que lhe dê muitos 19 de abril. Este foi um trecho da música que foi composta aí em homenagem a Getúlio Vargas. Muitos intelectuais resistiram à ditadura Vargas. Graciliano Ramos, por exemplo, acusado de participar da ANL, foi preso em 1936 e depois escreveu Memórias de Cárcere. Na política econômica, Vargas procurou agir em defesa da cafeicultura, proibindo o plantio de novas mudas num período de 3 anos. Ordenou a queima de milhões de sacas de café estocadas no depósito do governo, com o objetivo de evitar a superprodução e recuperar o preço do produto. Para diversificar a produção agrícola, incentivou o cultivo de outros produtos, como o algodão, a cana-de-açúcar, óleos vegetais e frutas tropicais. Isso tudo que Getúlio Vargas fez dentro da política econômica foi justamente para valorizar a nossa economia, porque o país até então plantava apenas café. Na diversificação da produção agrícola, o Brasil ele teve o privilégio de cultivar outros produtos e assim não ia praticamente produzir muito e ficar parado. A gente sabe que neste período o Brasil acaba praticamente aí de sair de uma crise econômica mundial, né? Então, o plano de Getúlio Vargas dentro da política econômica foi praticamente para diversificar a agricultura, certo? Vamos então ao nosso próximo ponto. Na industrialização, o governo Vargas procurou estimular o desenvolvimento industrial com o objetivo de substituir os importados, tomando as seguintes medidas. Primeiro, aumentou os impostos sobre a importação. 2. Isto para valorizar o que produzia aqui. 2. Diminuiu os impostos sobre a indústria nacional, estimulando a produção e o consumo de produtos nacional. Então, o que Vargas fez aqui foi dar valor à nossa indústria, dar valor à produção, à nossa produção, ao consumo de nossos produtos e evitar importar produtos de outros países. O terceiro, fundou empresas estatais para atuar nos campos siderúrgicos e mineração, criando 2 empresas. As 2 empresas que Getúlio criou aqui neste período foi a Companhia Vale do Rio Doce, que era destinada à exploração de minério de ferro em Minas Gerais, e a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, que foi instalada no Rio de Janeiro. Apesar do desenvolvimento do setor industrial, ele não superou a tradicional
agricultura de exportação. Próximo slide, vamos lá então. A Companhia Siderúrgica Nacional, a gente vê um cartaz aqui, que foi o desfile de operários aí dessa Companhia Siderúrgica Nacional. Próximo slide, o trabalho. Nesse período, aumentou o número de indústrias e, consequentemente, de operários, que emigraram do Nordeste, fugindo da seca e da expulsão de suas terras. Getúlio também ampliou-se a consciência dos trabalhadores que era necessário lutar pelos seus direitos. O governo federal também elaborou uma política trabalhista que tinha dupla função. Primeiro, conquistar a simpatia dos trabalhadores. Segundo, exercer domínio sobre eles, controlando os sindicatos. Esta política foi inspirada na Carta del Lavoro, a Carta do Trabalho, criada pelo regime fascista italiano. Então, a partir do momento que Getúlio cria melhores condições de trabalho para o povo, ele também queria que o trabalhador tivesse consciência dos seus direitos, né? E foi por isso que ele implantou aqui neste período, né, inclusive a carteira, né, de trabalho, onde praticamente aí o trabalhador teria direitos. A empresa, no momento que assinaria essa carteira, ela era responsável praticamente pelo trabalhador, né? E dentro do trabalho, a gente não pode esquecer também que o salário mínimo, conforme nós já falamos anteriormente, foi criado também durante o governo de Getúlio Vargas, ok? Praticamente aí também, né, a hora diária do trabalho de 8 horas, né? Praticamente Getúlio Vargas ele inovou as questões trabalhistas no Brasil. O próximo slide, nós estaremos falando sobre as leis trabalhistas, que inclusive eu falei anteriormente para vocês. Quais as leis trabalhistas que foram implantadas no governo Vargas? Foi a criação do salário mínimo, as férias remuneradas, a jornada de 8 horas de trabalho diárias, a proteção ao trabalho da mulher e do menor, a estabilidade no emprego. Em 1943, essas leis foram reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, na CLT, né, que é praticamente aí a lei que protege o trabalhador. Vargas se apresentava como o grande protetor dos trabalhadores, o pai dos pobres. E para reforçar esta imagem, começava seu discurso dizendo: trabalhadores do Brasil. Sempre ele começava assim, para enaltecer o trabalhador brasileiro. O governo Vargas pregava a conciliação entre trabalhadores e empresários e colocava-se como uma espécie de juiz dos conflitos entre ambos. Então, o que nós podemos analisar aqui é que Getúlio, entre aspas, aí, defendia muito o trabalhador. Nós temos aqui algumas imagens que mostram aí Getúlio Vargas, principalmente no 1º de maio, homenageando o trabalhador brasileiro. Na primeira imagem, nós temos aí uma gravura do trabalhador, né, com uma faixa escrita assim: o trabalhador também tem o seu lugar no Estado Novo. E Getúlio Vargas estava lá. Nós temos também essa imagem, a segunda, olha só, 1º de maio, de pé, ó vítimas da fome. E nós temos também aqui na terceira imagem uma foto de Getúlio Vargas, né? As pessoas participando aí, né, de um desfile e enaltecendo a figura de Vargas através de uma foto num cartaz. E a última foto aparece Getúlio Vargas, uma propaganda do Ministério de Trabalho e do Emprego, aí promovendo então Getúlio Vargas. Vamos então ao nosso próximo slide. O fim do Estado Novo, né? Com a derrota do nazifascismo na Europa, Vargas decidiu antecipar-se aos seus adversários e liderou uma abertura democrática, fixando prazos para a eleição presidencial em fevereiro de 1945. Ele concedeu anistia ampla para todos os condenados políticos, ou seja, o perdão dos crimes,
libertou os comunistas presos, entre eles Luiz Carlos Prestes, e permitiu a volta dos exilados ao país, aqueles que tinham por acaso saído aqui do país naquele período aí ditatorial que foi implantado em 1937 por Getúlio Vargas. Foram reorganizados vários partidos políticos, como a UDN, a União Democrática Nacional, o PSD, o Partido Social Democrático, né? O PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, o PSP, o Partido Social Progressista, e foi legalizado também o PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, que agia na clandestinidade. Então, praticamente no fim do Estado Novo, Getúlio Vargas praticamente perdoou todo mundo. Ele, se a gente analisar que ele não queria sair mangoado com ninguém, praticamente ele queria sair de cabeça erguida do seu governo. As eleições marcadas para 2 de dezembro de 1945 concorreriam 3 candidatos. Quais são eles? O general Eurico Gaspar Dutra, do PSD, PTB, uma coligação que fez aí, e contava com o apoio de Vargas. Também o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN, e o engenheiro Iedo Fiuza, do PCB, aí um comunista participando das eleições de 1945. Vargas fazia um jogo político contraditório, pois aparentava apoiar Dutra e estimulava um movimento popular que pedia sua permanência no poder, que é o famoso queremismo, palavra derivada dos gritos populares "Queremos Getúlio!". Várias pessoas saíram nas ruas gritando "Queremos Getúlio!". Esse movimento do "Queremos Getúlio" foi chamado de queremismo. O queremismo era apoiado pelos membros do PTB e do PCB. Nós temos aí, né, a foto, a imagem do movimento do queremismo pedindo a volta de Getúlio Vargas, né? Isso aí foi uma estratégia do próprio Getúlio, né? Vamos lá então, o próximo slide. Nesse momento de prestígio, o governo lançou a lei, né, antitrust em junho de 1945, limitando aí a entrada do capital estrangeiro no Brasil. Essa lei provocou forte reação aí dos representantes de empresas estrangeiras, especialmente as norte-americanas. A oposição temia que Vargas continuasse no poder e impedisse a realização das eleições presidenciais. Assim, uniram forças para derrubá-lo da presidência, ou seja, estava com medo de Getúlio dar mais um golpe e ficar na presidência. Em 29 de outubro de 1945, tropas do exército lideradas pelos generais Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra cercaram a sede do governo, o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, e obrigaram Vargas a renunciar. A presidência da República foi entregue a José Linhares, que era o presidente do STF na época, Supremo Tribunal Federal, colocando então fim ao Estado Novo. Dutra, com o apoio de Vargas, venceu as eleições presidenciais, né? Então a gente percebe que Vargas, diante de tanta coisa, diante do período ditatorial que ele ficou, ele ainda conquistava o eleitor. Ele tinha, né, o eleitor tinha praticamente assim um grande apreço pela pessoa do presidente Getúlio Vargas.